O meu nome é Cláudia Ganhão e este é o meu podcast. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Escolher o Meu Superpoder. Estamos no episódio número 94, quase aí de férias. Portanto, ainda vamos ter episódios semanais durante o mês de junho, mas julho e agosto vão ser assim meses de paragem para refletir, para descansar, para desfrutar e para ganhar inspiração e criatividade para mais uma temporada de podcast. Portanto, desfrutem dos últimos episódios, podem sempre voltar atrás e ouvir os episódios antigos. Hoje trouxe como tema o descanso não é um prémio, é parte do trabalho. E quero que penses aqui num momento recente em que te sentaste no sofá sem ter nada para fazer. Não porque terminaste tudo, porque na verdade nós nunca terminamos tudo, mas porque decidiste parar. Quanto tempo passaste até sentir que devias estar a fazer alguma coisa? 5 minutos? 2? Ou até mesmo antes de te sentares a sério? Esta sensação tem um nome, chama-se culpa de descansar e é uma das coisas mais silenciosas e destrutivas que nós carregamos. E hoje vamos falar sobre isso, sobre o porquê de sentirmos que o cansaço tem de ser merecido, que nós temos de merecer descansar. Vamos também falar sobre a diferença entre colapsar de exaustão e fazer a escolha de parar. E sobre como abrandar de verdade, porque abrandar de verdade pode ser um dos atos mais corajosos que tu podes fazer. Então, há uma crença que muitas de nós carregamos e absorvemos tão cedo, éramos tão pequeninas que nem nos lembramos quando. Pode ter sido por vermos as nossas avós, as nossas tias, as nossas mães, nunca descansar. Porque esta crença diz-nos que o descanso tem de ser ganho, tem de ser merecido. Que só podemos descansar quando acabarmos tudo o que está na lista, quando entregares aquele projeto ou quando a casa estiver arrumada. Quando merecemos. Mas o problema é que a lista de tarefas nunca acaba, o projeto até pode terminar, mas começa logo outro, a casa fica arrumada por umas horas e dali a bocado volta tudo ao normal e por isso o descanso fica sempre para depois, porque é necessário voltar novamente ao início, não é? Voltar novamente a arrumar. E é aqui que está aquilo que ninguém nos diz, que o descanso não é o prémio no fim do trabalho. O descanso faz parte do trabalho. Pensa num atleta de alta competição. Na verdade, ele não treina 12 horas por dia, 7 dias por semana. Ele tem dias de recuperação premeditada, deliberada. Porquê? Porque eles sabem que sem esses momentos de pausa, sem esses dias de recuperação, o seu desempenho vai degradar ao longo do tempo. O corpo e a mente não crescem em esforço constante, eles crescem durante a recuperação. E nós não somos diferentes de um atleta de alta competição, porque a verdade é que quando nós não descansamos, nós não estamos a ser mais produtivas, estamos a gastar todas as reservas que nós temos. E estamos a gastar reservas sem as repor. E um dia, e às vezes de uma forma muito abrupta, o corpo ou a mente param por nós. Eu já passei por isso, não é? E a minha experiência de ter entrado em burnout em 2018 foi exatamente por isso, porque eu achava que não merecia descansar de verdade, porque eu nunca tinha a casa em ordem, nunca estava tempo suficiente com os meus filhos, não era uma boa profissional, portanto eu estava sempre em dívida. E como me sentia sempre em dívida, eu não merecia parar, eu não parava, eu não recuperava, eu não carregava as minhas baterias. E um dia aconteceu isso, dessa forma abrupta. E a minha pergunta é: já passaste por isso? Sim ou não? Partilha comigo, eu gostava de saber se há aí mais pessoas desse lado que tenham passado por esta situação. Algum dia já chegaste a um ponto em que simplesmente não conseguiste continuar e não por escolha tua, mas porque tu entraste em colapso. Quero-te dizer, acima de tudo, ou em primeiro lugar, que isto não é uma fraqueza. É o resultado lógico de nós ignorarmos o descanso por tempo demais. Se nós estamos constantemente a ignorar o nosso descanso, é normal que isso vá acontecer. E, portanto, tu não és mais fraca, tu não tens menos capacidade, tu não estás a fazer aquilo que é devido, aquilo que até um atleta de alta competição faz, que é tempo de recuperação, tempo para parar. Aproveito também para fazer aqui um disclaimer que
Eu estou a gravar em casa, estou aqui já há algumas horas a tentar gravar e há sempre aqui barulho de fundo, tenho umas obras ao lado e, portanto, também peço desculpa se de algum momento este barulho vos incomodar. Vamos então falar de uma distinção agora que mudou a minha forma de pensar no descanso. Há dois tipos de paragem. O primeiro é o colapso, ou o burnout, ou a exaustão. É quando o corpo ou a mente acabam por decidir por si. É a doença que aparece no pior momento, é o esgotamento que te tira da cama, mas não te deixa funcionar, é quando chegas ao fim de semana completamente esvaziada e passas 2 dias no sofá a consumir coisas sem importância, muitas vezes conteúdo idiota na internet, sem absorver nada, não porque não quiseste, mas porque não consegues fazer mais nada. E a verdade é que este colapso, ele até parece um descanso, mas não é. É o teu sistema a desligar-se à força para te proteger. Quando o corpo entra em burnout, quando existe este colapso, o corpo está-nos a proteger de chegar a uma situação ainda mais extrema. Então, esta é a primeira paragem, o colapso, a exaustão. E esta paragem não é boa. Depois temos a segunda, que é a escolha. É quando nós decidimos parar antes de precisar. É um bocadinho como às vezes aquela imagem que aparece nas redes sociais que o descanso não tem que acontecer quando a bateria está vazia, mas quando a bateria está a 3/4, por exemplo. Porque quando nós protegemos tempo para descansar, para não fazer nada, ou para fazer algo que até nos faz muito bem, como algumas pessoas pode ser ir ao ginásio, outras pode ser ler, outras pode ser fazer caminhadas, outras pode ser fazer ponto cruz, um hobby qualquer, não importa qual é, mas quando nós protegemos tempo e reservamos tempo para fazer o que nos restaura, não como recompensa, mas como parte do dia a dia, da rotina, como algo simplesmente que faz parte da forma como nós vivemos. Por isso é que quando eu falo, quando eu ensino mulheres a criar estrutura na rotina, uma das partes fundamentais é essa, é incluir tempo e preparar a agenda, preparar a rotina para eu ter tempo premeditado para descansar e para fazer algo que me restaura, não parar como recompensa. Isso não pode acontecer, está bem? Então, a diferença entre os dois não está no que nós fazemos, não está na pausa, está em quem decide. No colapso, na exaustão, é o teu corpo ou a tua mente que decidem por ti. Na escolha, és tu que decides pelo teu corpo e pela tua mente, desculpem. E essa diferença entre reagir e escolher é exatamente o que significa abrandar com intenção, ok? Então, quando eu falo em abrandar com intenção, é aí, é uma escolha. Não é quando alguém ou quando o nosso corpo ou mente decidiu, não é no colapso, não é na exaustão. É quando eu decido, é quando eu protejo o meu tempo e escolho tempo para fazer aquilo que me faz bem, não como recompensa. Então vamos aqui, vou partilhar contigo 3 sinais de que estás no modo colapso e ainda nem sequer deste por isso. Primeiro sinal, sentes-te culpada quando não estás a fazer nada, mesmo nos momentos que deviam de ser descanso. Sentes culpa, porque devias estar a fazer outra coisa e não estás. Este é o primeiro sinal. O segundo sinal, o teu descanso é sempre passivo e anestésico. O que é que eu quero dizer com isto? Scroll infinito, séries, vou ver aquela série que toda a gente está a ver e a falar, nada que genuinamente te restaure, te faça bem, que tu saias revigorada dessa experiência. É um descanso passivo e anestésico, é como se estivéssemos anestesiadas. É muito isso que o telemóvel nos faz, não é? Viver anestesiadas. O terceiro, não consegues lembrar-te da última vez que descansaste e acordaste a sentir que valeu a pena. Ok, ai que bom, que restaurada que eu estou, que bem que eu me sinto. Então, se te reconheces em algum destes sinais, ou até nos 3, em primeiro lugar, não te julgues. Não te julgues, não te sintas culpada, estás aí, tudo bem. Reconhecer é o primeiro passo para conseguir fazer diferente, para escolher diferente. E não é à toa que este podcast se chama Escolher é o meu superpoder. Porque nós podemos escolher fazer diferente. Então é um bocadinho, estas mensagens servem um bocadinho como alerta. Tu podes fazer diferente. Então, e como é que nós podemos fazer essa transição do colapso para a escolha?
como é que eu posso passar de uma situação em que eu me sinto à beira do colapso e começar a escolher momentos de descanso? Então, é fundamental começar por perceber o que é que te restaura a ti, não o que devia, não é? Não o que os outros fazem, não o que tu vês na internet, mas aquilo que funciona para ti, não o que funciona para os outros. Como eu disse, olha, no meu caso é muita leitura, a escrita ou journaling ajuda-me imenso. Passar um dia sem redes sociais, os meus domingos offline, dão-me anos de vida. Fazer exercício físico, correr, que é algo que eu fui descobrindo ao longo do tempo, quase aos 50 descobri que eu gosto de fazer tudo isto e que isto me dá um prazer imenso e que me restaura e que eu fico cansada, mas por outro lado fico com energia para o resto do dia. Então é importante perceberes o que funciona para ti. E se não sabes ainda, vai por tentativa e erro. Experimenta isto, não resulta, experimenta aquilo. Mas eu diria que tempo longe do telemóvel, ah, ler, para quem gosta de ler, escrever, fazer exercício, estar na natureza, estar num convívio com pessoas que nós gostamos, são atividades que de algum modo nos elevam e nos trazem energia. Mas atenção a isto, o descanso não é igual para toda a gente. Há pessoas que se restauram também em silêncio absoluto, numa igreja, num centro, num local de culto, outras que precisam lá de movimento, da caminhada, de nadar, não é? Como eu estava a dizer, outras que se restauram a cozinhar, a ler, a estar com uma pessoa de quem gostam, sem qualquer agenda, não é? Ou data limite de fim. O problema é que muitas de nós nunca paramos para perceber o que nos restaura de verdade, porque também nunca nos demos permissão para explorar isso. Então, hoje o convite é esse, é que tu te permitas a explorar. Vou convidar-te e vou deixar aqui um exercício prático para tu fazeres, que te pode ajudar. Eu chamei-lhe uma espécie de menu do restauro. De restauração. O menu. São 3 passos muito simples. Um exercício que, se puderes, para o episódio, vai fazendo, porque lá está, às vezes nós sabemos as coisas na teoria, nós ouvimos podcasts, nós lemos livros, frequentamos cursos, estamos na Academia de Mulheres em Evolução, que é a minha academia, que é uma academia onde nós passamos pelos os 4 pilares do meu método ao longo do ano. E os pilares do meu método, só para relembrar: em primeiro lugar está o abrandar, sair do piloto automático; em segundo lugar está ganhar clareza; em terceiro lugar, o organizar e a criação de estrutura interna, na rotina e no ambiente; e por fim, a evolução, a melhoria contínua. Então, nós vamos passando por estes 4 pilares ao longo do tempo e as alunas vão tendo acesso a ferramentas para melhorar cada um destes pilares, mas também em momentos em direto comigo, aulas e com convidadas, aulas, sessões, esclarecimento de dúvidas, para que possam fazer a sua evolução. Por isso é que é a Academia de Mulheres de Evolução, é para aos pouquinhos ir melhorando. É um programa de continuidade que pressupõe pelo menos 1 ano de permanência. Existe o teste, portanto, se quiseres fazer o teste na academia de 30 dias, estás à vontade. Esse tem um investimento simbólico de 30€, que depois é devolvido se quiseres ficar por mais 12 meses. E é isto, e nós ouvimos podcasts, lemos livros, assistimos a lives, pertencemos a comunidades de aprendizagem, mas muitas vezes o que nos falta é depois passar para a prática. Então, para o episódio e aplica. Primeiro lugar, lista aquilo que te esgota. Não aquilo que é óbvio, mas as interações, os contextos, aquele tipo de esforço que, quando acabam, te deixam mais vazia do que estavas antes. Sei lá, podem ser decisões constantes, barulho constante, as redes sociais, reuniões imensas, estar com uma determinada pessoa. Escreves, lista o que te esgota, ok? Depois, do outro lado, até podes dividir o papel ao meio, do outro lado, lista aquilo que te restaura. O que é? É quando acabas, o que é que te deixa com mais energia do que tinhas antes? Pode ser uma coisa pequena, 10 minutos de silêncio, um banho de imersão, uma conversa com uma amiga. Não precisa de ser nada grandioso, só precisa de ser real. Então lista, olha, ler uma passagem de um livro inspirador,
estar 10 minutos a ler, sair com as minhas amigas, tomar um café, qualquer coisa, não tem que ser grandioso, tem que ser real e tem que encaixar na tua vida. Então já fizemos o passo 1, que é listar o que nos esgota, listar o que nos restaura. Passo 3 é agendar pelo menos uma coisa restauradora por dia. Se por dia for desafiante, por semana. Não é quando der, porque se nós não colocarmos na agenda não vai acontecer. Não é quando sobrar tempo. Agenda, mete uma hora, como se fosse uma reunião, uma consulta. Não podes cancelar, porque és tu quem está do lado de lá. Não podes cancelar. Então, diário, que pode ser uma leitura, acender uma vela, tomar um banho com calma, ficar no sofá em silêncio 10 minutos, ir fazer uma caminhada, ir ao ginásio, telefonar a uma amiga. Há tantas coisas pequeninas que nós podemos acrescentar no nosso dia a dia que nos vão restaurar. Eu sei que isto tudo parece muito simples, e é, mas simples não é o mesmo que fácil. O difícil não é saber o que fazer, é passar para a prática. O difícil é acreditar que tu mereces fazer todos os dias, não só quando estás no limite, está bem? Não só quando estás na exaustão. Porque a verdade é que nós vivemos nesta cultura que glorifica o cansaço, o estar ocupado. Estou cheia de trabalho. Tornou-se um sinónimo de fazer algo que importa. Não tenho tempo para nada. Tornou-se um símbolo de status. E descansar, escolher parar, escolher abrandar deliberadamente antes de precisares, ainda é visto por muitas pessoas como preguiça, como fraqueza. Eu acredito exatamente no oposto. Abrandar com intenção é um ato de coragem, porque vai contra tudo aquilo que nos ensinaram até agora, tudo aquilo que a sociedade hoje em dia glorifica, porque significa confiar que tu não vais perder nada por parar. Não vais, é confiar que não vamos perder nada, porque significa que eu me escolhi a mim, que eu me priorizei, a minha saúde, a minha clareza, a minha presença, antes de escolher a lista infinita de coisas para fazer. E é aqui que está o paradoxo que eu continuo a descobrir. Quanto mais descansada eu estou, mais eu faço. Não mais horas, mas com mais impacto, com mais clareza, com mais intenção, com menos desperdício de energia em coisas que não importam. Porque o descanso não me atrasa, a falta de descanso é que me está a atrasar. É por isso que eu escolho parar este podcast em julho e agosto, mal em setembro com calma, porque é aquilo que eu digo, quanto mais descansada eu estou, mais impacto eu trago às coisas que, seja aos conteúdos do Instagram, ou das redes sociais, seja o podcast, seja as minhas alunas, porque escolher descansar não é desistir, é investir em mim. Se ficares com uma única coisa deste episódio, fica com isto. Não esperes pelo colapso para te dares permissão de parar. Essa permissão já é tua, sempre foi. E usar esta permissão, isso sim, é escolher usar o teu superpoder. Porque escolher é mesmo o teu superpoder. Até para a semana. Um beijinho grande e qualquer coisa que precises, estou deste lado.